Então, por agora, eu gostaria que abrissem a palavra de Deus no livro de Oséias, no capítulo 11. Oséias, capítulo 11, versículos de 1 a 11. Eu sei que esse capítulo tem 12 versículos, mas o último versículo, ele tematicamente fica melhor com o próximo capítulo, né? Então, se na semana seguinte eu estivesse aqui pregando em sequência, o versículo 12 estaria junto com o capítulo 12. Hoje vamos fazer Oséias 11, versículos de 1 a 11. Todos encontraram? Lemos a palavra do Senhor. Quando Israel era menino, eu amei, e do Egito chamei o meu filho. Quanto mais eu os chamava, tanto mais se iam da minha presença. Sacrificava baalins e queimava incensos às imagens de escultura. Todavia, eu o ensinei a andar a Efraim. Tomei-os nos meus braços, mas não atinaram que eu os curava. Atraí-os com cordas humanas, com laços de amor. Fui para eles como quem alivia o jugo de sobre as suas queixadas, e me inclinei para dar-lhes de comer. Não voltarão para a terra do Egito, mas o assírio será o seu rei, porque recusam a converter-se. A espada cairá sobre as suas cidades e consumirá os seus ferrolhos e as devorará por causa dos seus caprichos, porque o meu povo é inclinado a desviar-se de mim. Se é concitado a dirigir-se acima, ninguém o faz. Como te deixaria, Efraim? Como te entregaria, ó Israel? Como te faria como Admá? Como fazer-te um Zeboim? Meu coração está comovido dentro de mim. As minhas compaixões a uma se acendem. Não executarei o furor da minha ira, não tornarei para destruir a Efraim, porque eu sou Deus e não homem, o santo no meio de ti, não voltarei em ira. Andarão após o Senhor, este bramará como leão, e bramando, os filhos, tremendo, virão do ocidente. Tremendo, virão como passarinhos os do Egito, e como pombas os da terra da Assíria, e os farei habitar em suas próprias casas, diz o Senhor. Palavra de Deus. Aleluia. Amém. Meus irmãos, este é um texto bastante forte, como é todo o livro de Oséias. Oséias é o único profeta do norte cujos escritos sobreviveram até nós. Há outros profetas do norte. Elias, o meu preferido, por exemplo, ele é do norte, mas se ele escreveu alguma coisa, não chegou até nós. Eliseu, se escreveu algo, também não chegou até nós. Amós profetizou no norte, mas ele era do sul. Então, se você lê Oséias e Amós em conjunto, vocês vão ver um pouco de diferença no toque de Amós, porque ele não é do norte. Oséias é um homem do norte, que ama o seu povo, contristado pela idolatria do seu povo, clamando desesperadamente os oráculos proféticos, para que o seu povo venha a se arrepender. Ele usa várias ilustrações nesse livro para referenciar-se a como Deus e seu povo interagem. Usa o da esposa infiel, e aqui ele está usando o do filho ingrato, o do filho que vai embora, o do filho que faz pouco caso do amor do pai. E aqui eu espero, ao fim desta manhã, deste sermão, mostrar que nesses 11 versículos você tem uma proposição de diálogo de Deus com o seu povo. E a proposição é essa, é que Deus responde em compaixão, quando os seus eleitos, tenham sido já salvos ou não, replicam com afronta ao seu chamado de amor. Eu vou repetir a proposição. Deus responde em compaixão, quando os seus eleitos tenham sido já salvos, já clamem o nome do Senhor para a salvação, ou ainda não, ainda virão acontecer. Quando estes replicam com afronta ao seu chamado de amor. Compaixão, afronta e amor. No entanto, isso é começar pela conclusão, porque essa é a resposta final de Deus. Então, no primeiro bloco desse texto, que vai do versículo 1 ao 4, eu gostaria de mostrar-lhes que Deus, desde o início, chamou o seu povo com amor. Deus chama com amor. No versículo 1, nós lemos, quando Israel era menino, eu o amei, e do Egito chamei o meu filho. Naturalmente, nós, brasileiros, em 2022, em São Paulo, estamos situados na história, num momento muito diferente. Estamos no hemisfério, nos 2 milênios, uns 20 línguas removidas do mundo do texto aqui, da audiência original. Mas, para isso aqui, quando Oséias falava isso, eles entendiam o seguinte: foi uma família que desceu para o Egito. No Egito, um povo foi gestado.
O que saiu do Egito foi um povo. E foi Deus que formou esse povo. Se o Mar Vermelho foi o batismo do povo, que é o que Paulo fala em 1 Coríntios 10, se o Mar Vermelho foi o batismo do povo, o Sinai foi sua profissão de fé, foi sua confirmação. E desde então, desde aquela hora, desde aquela época, ainda no Egito, Deus já amava. Nós não lembramos, quando éramos bebês, tudo aquilo que nossos pais fizeram por nós. Eu agora tenho 3 filhos pequenos. Alguns de vocês, muitos de vocês aqui já são pais. Vocês vão falar para os seus filhos de 6, 7, 8 anos, isso aqui você gostava quando era menor, ou isso você fazia quando era bebê. Ele não vai ter lembrança. Ele não vai lembrar disso daí. Aqui, quando Israel era menina, eu o amei. Israel era criança, eu amei, eu o tirei do Egito, eu formei esse povo que não existia. Vocês não tinham feito nada para merecer meu amor, e eu os tirei de lá. Isso aqui é a primeira coisa que toca os ouvidos do povo incrédulo do Reino do Norte, Israel Norte, que está ouvindo esse oráculo. E Deus continua. Quanto mais eu o chamava, tanto mais se ia da minha presença. Se a criança pequena tem medo do escuro, o adulto incrédulo, ele tem medo da luz, ele foge da luz e se refugia na escuridão, porque Deus chama e o homem não regenerado, o homem rebelde, aquele que uma vez conheceu o amor de Deus, mas que hoje luta contra isso, se lança contra a luz. E a linguagem aqui que Oséias usa é muito viva. É como se ele estivesse pegando você, que lê ou que ouve, pelos ombros e fala, olha isso que eles fizeram, e aponta. Diz, sacrificam a Baalins e queimavam imagens, e queimavam incenso às imagens de escultura. Eles achavam que não faziam nada de errado. Para eles, Baal era uma coisa que tinha ficado no tempo de Acabe, 100 anos antes no reino de Israel. Não, acabou já, não tem Baal, tem Baalins, que são divindades inferiores, como se fossem patronos. É como se quando eles passassem na frente do santuário de Dan ou de Betel, tivesse lá uma plaquinha pendurada, agradeço ao Baalim e tal pela graça alcançada, igual a gente vê nessas igrejas católicas que tem pela cidade. Eles não estão fazendo nada demais, isso é idolatria. Deus chamou em amor, e olha o que eles estão fazendo, olha o que o povo está fazendo. O povo que só consegue andar porque eu o ensinei a andar. Se você deixar um bebê em cima de uma cama, o bebê que mal e mal consegue se virar, ele morre. Pois ele cresceu e a força que ele adquiriu é para quê? Para sacrificar a Baalim e queimar incenso à imagem de escultura. Ele continua, todavia, eu ensinei a andar a Efraim. Novamente, linguagem muito viva. Muito viva. Oséias tem dessas. Tem certas coisas que você vai lendo e você começa a dizer, isso aqui é uma coisa João de falar, isso aqui é uma coisa Pedro de falar. Pois isso aqui é uma coisa Oséias de falar. Quando ele escreve isso, é como se ele tivesse, agora ele deixou de chacoalhar pelos ombros e apontar o que estão fazendo, é como se ele estivesse mimetizando, segurando pelas mãozinhas a criança cambaleante, com seus pezinhos que não estão firmes ainda. Eu ensinei a andar. Ele ia cair, eu o segurava. Ele queria correr para atravessar a rua e eu o pegava no colo. Mas sabe o que ele fazia? Não atinava que eu os curava. Ele achava que a minha proteção era prisão. Achava que a minha guarda era algo que encarcerava. Não é assim com crianças. Você solta a criança que correr na rua, não, você pega, ela começa a chorar, a espernear que ela quer descer. Ela quer descer, tem um perigo, você, pai, protege, e ela, a criança completamente dominada por suas paixões, não, pois assim era o povo. Deus ensinou Efraim a andar, e para ele isso era prisão, não era cura, não era proteção. Continua, atraiu com cordas humanas, com laços de amor. Isso daqui é muito importante. A audiência original ia pegar isso daqui direto, uma coisa que nós não pegamos mais porque muito mudou. A gente fala Deus é amor, isso é uma coisa que já bem corrente há muito tempo, até no mundo não cristão. Mas que Deus na antiguidade envolve amor na adoração? Se você chegasse, não precisa chegar no ano 750 a.C., que é mais ou menos como está aqui. Vamos voltar para a Roma antiga. Você chega um romano, você ama Júpiter? Ou para um grego, você ama Zeus? Vai dizer, amar? O que amor tem a ver com isso? Eu sacrifico aos deuses porque na paz dos deuses, na Pax Deorum, o império tem paz. A chuva vem, a proteção vem, os bárbaros ficam lá, não invadem. O que amor tem a ver com isso? O que amor tem a ver com Baal? Ou com Quemos? Muitos deles esperam até seus filhos sacrifícios. O que amor tem a ver com essas divindades? É uma troca, é uma transação, é uma coisa que não mudou, né? Porque quando se olha certas expressões, até mesmo da fé cristã, o Deus é um Deus transacional. Você faz uma coisa para obter outra. Todo mundo quer um Deus
todo-poderoso, mas ninguém quer o Deus soberano, que faz o que quer quando quer. E aqui ele está dizendo, foi com amor que eu atraí vocês. Foram vínculos afetivos. Não foi feito besta de carga com o cabresto e arrastando vocês e amarrando no curral. Foi com amor. Foi com amor. O jugo de vocês, ele fala, foi como quem alivia o jugo sobre suas queixadas. Ou seja, o que cairia sobre vocês, povo incipiente, eu pus sobre mim. Quem mandou o maná fui eu. Vocês não tiveram que procurar comida no deserto. Quem mandou proteção fui eu. Vocês não tiveram. Vocês não tinham a força militar para conquistar essa terra em que vocês habitam. Fui eu que pus esse jugo sobre mim. E me inclinei para dar-lhes de comer. Completamente desprovido de capacidade. Estava o povo de se alimentar, como um bebê. Você vai lá e põe na boca de comer. Foi tudo isso que eu fiz. Deus chama com amor. E daqui vem nossa primeira aplicação, que Deus chama com amor. Você olhe para o seu passado. Analise as crises pelas quais você passou, os desertos da sua vida, os momentos como Jacó no Val de Jaboque lutou com Deus, você lutou com Deus. E que agora você superou. Se Deus não estava ali em todo momento cuidando, a graça de Deus bastando, como acabamos de cantar. Se você é crente, talvez você esteja vivendo o deserto de sua vida agora, neste momento. E não tenha saída à vista. Você não sabe o que vai fazer. No entanto, você está vivendo um dia de cada vez, certo? A graça de Deus está bastando, não é verdade? O cuidado dele, a conta gotas, não mais do que você consegue suportar e não menos do que você necessita, está vindo todos os dias. E se você é descrente? Se você veio aqui hoje, não sei, talvez alguém convidou, ou você entrou por acaso aqui no Mackenzie, mas isso foi só instrumentalidade. O motivo de você estar aqui são suas dúvidas. São suas dúvidas. Então, olhe você também para o seu passado. O que aconteceu na sua vida para que chegasse a esse ponto em que essas perguntas viessem à tona, esses anseios viessem, e que você não pudesse mais procurar lugar nenhum senão aqui. Também não foi Deus guiando? Não é Deus chamando com amor? O chamado de Deus não é apenas de arrependimento para aqueles que já são do seu povo e estão se extraviando. É também para aqueles que estão fora, para aqueles que estão lá. É também para você. Então, o que você vai fazer? Esses eventos da sua vida que o trouxeram, culminam aqui hoje, com essas mensagens do profeta Oséias, há 2.700 anos, que falam tanto ao povo lá como a você hoje aqui. Deus chama com amor. Na segunda seção do texto, nós temos aqui os versos 5 a 7, que é como que o homem replica a esse chamado de amor. Ele replica com afronta. Afronta, um homem despeitado, replica com afronta. É uma criança atrevida. No texto, se nós formos só fazer uma leitura no nosso português, hoje, novamente, historicamente situado, São Paulo, 2022, nós podemos não perceber, mas assim que começa, não voltaram para a terra do Egito, Deus está ofendido. Sabia disso? Que isso aqui é Deus está ofendido? O Egito é uma afronta antiga na história do povo de Deus. Mal saíram do Egito, estavam no deserto e disseram, esse Deus nos trouxe aqui para nos matar. Vamos voltar para lá onde tem limão, ou onde tem melão, onde tem cebola, onde tem escravidão sim, mas pelo menos tem sustento. Desde sempre, quando o povo está apóstata, ele olhava para o Egito como possível aliado para fugir da ameaça que estava vindo. E isso continua, porque praga pega. 150 anos depois, o Reino do Sul, que não é o objeto, o público-alvo direto desse oráculo, vai sofrer disso também. Você vai ler em Jeremias, quando a Babilônia está vindo, já fez o primeiro cerco, levou aquela primeira turma que vai Daniel, já fez o segundo cerco, levou aquela turma que vai Ezequiel, e vai fazer o terceiro cerco para acabar com tudo. O que eles estão fazendo? Estão se arrependendo, voltando para Deus? Não estão. O rei de Judá está conspirando com o rei do Egito contra a Babilônia. Ele está buscando no Egito uma salvação que só Deus pode dar. Então, quando diz que não voltarão para a terra do Egito, é porque um samaritano, um israelita, poderia dizer para Oséias, isso não vai acontecer nada, qualquer coisa a gente vai lá com o Egito. A gente vê aqui que o nosso vizinho aqui ao sul, que ele vai e entra aqui para nos resgatar. Essa é uma afronta antiga. E a continuação do versículo mostra então a afronta corrente, porque ele diz, o assírio será o seu rei. Nesse momento o israelita vai dizer, agora não.
está de brincadeira, Oséias. O assírio não vai nos dominar. Por que ele ia nos dominar? Ele é o nosso parceiro, e de fato era. O reinado de Israel, aqui Israel Norte, está vivendo um período de prosperidade por causa dos assírios. É em Israel Norte que são criados cavalos, são exportados para o exército assírio, lá no Vale do Megido, naquele fertíssimo Vale de Jezreel. Interessante que isso em si é uma afronta contra o Senhor, porque em Deuteronômio 17, Deus fala, não multipliquem cavalos para si. Sempre que você tem multiplicação de cavalos, você tem apostasia. Salomão, por exemplo. Tem uma coisa na religião bíblica contra cavalo, não é porque eles têm fobia de cavalos, é porque os cavalos eram as principais armas de guerra, é onde você coloca a sua força. Tem salmos acerca disso, eu não coloco minha esperança na força do cavalo. Quando Josué vai conquistar o norte de Canaã, Josué 11, na batalha contra Hazor, tem uma grande liga de cananeus. E eles têm cavalaria, os israelitas não têm, só uma milícia de pastores de ovelhas, contra a cavalaria toda. Deus fala, eu vou entregar, e mais, vocês vão jarretar os tendões dos cavalos, vocês não vão pegar para si, vocês não vão aprender a arte da guerra com eles, porque vocês são dependentes de mim. Então aqui, quando fala, o assírio será seu rei, imagina que ele vai ser nosso rei, ele é nosso amigo, ele compra cavalo nosso. Não pode multiplicar cavalo. Mas eu vendo para o assírio. E continua. Porque só tem uma classe mercantil em Samaria por causa dos assírios. Quem vai bater mais nisso vai ser Amós. As ricas mulheres de Samaria que não ligam para os pobres, Oséias bate nisso também. Mas como surgiu essa classe mercantil? Durante os 70 anos, os algozes de Israel e Judá foram Círios, o reino de Aram Damasco. Ele só solta as rédeas de Israel e Judá e fica mais fraco quando os assírios começam a invadir. Tanto que o rei do momento de Oséias, Jeroboão II, conquista Damasco, com a ajuda dos assírios. Está em 2 Reis 14. Ele conquista Damasco. Com aquelas rotas comerciais, Samaria fica rica. Eles estão ricos, estão bem. O assírio vai nos dominar? Nós somos amigos. A amizade do mundo é desse jeito, ela é sedutora. Mal imaginarei ele que 30 anos depois Israel seria varrido do mapa. Então aqui no Egito você tem a antiga afronta contra Deus. E aqui na Assíria você tem a afronta corrente. E por que que eles vão ser dominados? Porque recusam a se converter. E o versículo 6 continua o oráculo. A espada cairá sobre suas cidades e consumirá os seus ferrolhos. Se tem ferrolho, tem portão grande. Se tem portão grande, tem muralha. Se está no plural é porque são várias. Então Israel acha que está muito bem segura. Jeroboão II está dizendo, querem nos invadir? Podem vir. Estamos muito bem. Quero ver tomar o Megido. Quero ver tomar Jezreel. Quero ver tomar Samaria. Quero ver tomar Gezer. Podem vir. Pois os ferrolhos vão ser queimados. A menor parte dos portões vai ser destruída, vai ser tudo tomado. E continua. Vocês estão seguros por causa do reinado de Jeroboão II? Estão ricos por causa do reinado de Jeroboão II? Tem aqui os caprichos. O meu povo é inclinado a desviar-se de mim. Por quê? Eles estão seguros, estão ricos, acho que não precisam de Deus. Agora, na Bíblia não há nenhuma glamorização da vida de pobreza, certo? Não tem, não existe voto de pobreza no sentido de como algumas ordens mendicantes têm, algumas ordens católicas têm. Mas a Bíblia também, ela reconhece os perigos da prosperidade, porque prosperidade e apostasia andam de mãos dadas. Foi assim com Salomão. 100 anos antes, aqui em Israel Norte, foi assim com Acabe. Os séculos depois, no Novo Testamento, Paulo vai escrever, cuidado que o amor ao dinheiro é a raiz de todos os males. Eu quero muito que todos vocês prosperem, invistam no reino de Deus, plantação de igrejas. Saiu agora, relatório do Supremo Concílio, que nós temos presença presbiteriana em menos de 1.700 cidades, das mais de 5.500 cidades brasileiras. Nós precisamos de gente com recursos para investir nisso daí, sustentar obreiros. Porque ele não vai mandar a gente para passar fome e morrer de fome lá. Precisa ser sustentado. Eu quero mais é que vocês prosperem, ganhem tudo que puderem e doem tudo que puderem. No entanto, cuidado quando for para buscar isso como um fim em si mesmo. Porque quando nós estamos muito seguros de nós mesmos, nós tendemos a esquecer de Deus. Provérbios 3, quando já fala que não te estribes do teu próprio entendimento. Se nós tiramos a nossa dependência, a dependência do Senhor, e colocamos em qualquer outra coisa nossa, nós estamos afrontando a Deus.
nós estamos replicando a esse amor, eu nem escrevi respondendo, porque isso não é resposta, porque uma resposta envolve interação. Estamos replicando com afronta. Esse canto do cisne, aqui do reino de Israel, o canto do cisne, porque, segundo a antiga crendice grega, o cisne branco era mudo a vida toda, mas logo antes de morrer ele cantava uma linda melodia. Aqui é Jeroboão II, Israel. Todo mundo muito rico. Ninguém dá bolas para Oséias. Oséias, você é muito fundamentalista. Não vai acontecer essas coisas. Você, Oséias, eu entendo sua boa vontade, mas você é muito fundamentalista, não vai acontecer essas coisas. Vai. E aconteceram. 30 anos depois, Israel estava varrido do mapa. O homem replica com a afronta todas as vezes que ele olha para qualquer lugar para a direção, exceto para Deus. Uma vez, aqui nesta igreja, anos atrás, um homem que eu amo, de quem eu amo muito, né, servia comigo, chegou e pediu para eu conversar com o filho dele, porque o filho dele não queria saber nada de Deus. Desviado, tinha crescido na igreja, participado de tudo, acho que tinha sido de todas as cidades internas possíveis. Chegou na idade adulta, não queria mais saber de Deus. Mas sabe como que ele se consolava? Mas ele está bem empregado. Fez USP, fez pós-graduação, estudou no exterior, está bem empregado, ganha bem, sustenta a família. Só falta querer saber de Deus. Isso é consolo? Isso me quebrou o coração. Como que eu vou falar para ele que isso é uma afronta a Deus? Você olhou para todas as coisas, todo lugar para a direção você olhou, menos para aquilo que ele pedia. Em compensação, né, também tem uma história positiva de um outro presbítero aqui da igreja, e isso interações diretas comigo. Não estou falando de ouvir falar. Que para mim foi extremamente positiva. Era um presbítero que disse que em sua juventude era muito bom jogador de futebol, em sua cidade de origem. E que ele havia sido chamado para treinar em categorias de base. Mas a mãe dele não deixou, porque os jogos e os treinos eram aos domingos. E não ia deixar que ele faltasse à igreja. Se ele ia virar um grande jogador, ganhar muito dinheiro, eu não sei. Mas eu sei que essa mãe fez a escolha certa. Eu vejo muitos pais guiando as suas crianças, não como Deus guiou, que é guiando nos caminhos corretos, mas guiando para o Deus da carreira, para o Deus do bem-estar financeiro, que são coisas importantes no seu na sua devida proporção, no seu devido local, não no pedestal. Gente que, olha, pais que levam seus filhos para o esporte e não trazem para a igreja. A chance de seu filho ser um esportista é estatisticamente nula. É nulo. É muito difícil seu filho vai ser um olimpista. Agora, a chance do seu filho se encontrar com Jesus Cristo no juízo final é 100%. É 100%. Sempre que você olha para qualquer lugar e não para Deus, para a direção da sua vida, isso é uma afronta. Você está replicando aquele amor que você sabe com que ele lhe conduziu até aqui. Está replicando esse amor com uma afronta. Então, crente, onde que foi parar o primeiro amor? Você pode hoje dizer quão preciosas são as horas na presença de Jesus? Comunhão tão deleitosa da minha alma com a luz? Há quanto tempo você não abre a Bíblia fora deste momento? Faz quanto tempo que você colocou a vida dos seus filhos, ou dos seus pais, ou do seu cônjuge que não se converte, ou do seu casamento, aos tronos da graça, dizendo, Senhor, eu não sei o que fazer, mas o Senhor sabe, o Senhor é Deus do impossível. Eu já busquei resposta em tudo que é lugar, nada me satisfez. Por favor, faça algo, porque se tem alguém que pode, é o Senhor. Esse primeiro amor perdido é justamente o que Oséias está chamando aqui para o povo dele. Joguem fora essas coisas e voltem ao primeiro amor. Mas isso aqui também tem uma aplicação para o descrente. Você, descrente, que veio aqui hoje, que já buscou resposta em todo lugar, mas você se recusa a buscar a resposta no último lugar onde você pode encontrá-la. O que você vai fazer com o que você aprendeu aqui hoje? Com esse oráculo para chamado de arrependimento? Porque o chamado arrependimento é para todos os eleitos, aqueles que já foram salvos ou aqueles que ainda serão. Não replique com afronta ao chamado amoroso de Deus. Por fim, nós chegamos ao terceiro bloco do texto, versículos 8 a 11, que é Deus responde com compaixão. Deus responde com compaixão. Versículo 8, ele pergunta, como te deixaria, Efraim? Quando fala Efraim,
isso aqui está tomando a parte pelo todo, é uma metonímia. É como se eu dissesse que Brasília se pronunciou acerca da guerra na Rússia. Eu quero dizer que o Ministério das Relações Exteriores do Brasil se pronunciou. Né? Quando eu falo Efraim, eu estou falando da tribo mais forte do norte. A casa de José, Manassés e Efraim, era a mais forte do norte. Manassés, o maior. Né? Todas as capitais de Israel eram em Manassés. E Efraim a mais forte, que tinha mais gente, que tinha mais força, que tinha mais exército. Então, quando fala Efraim, está falando da totalidade de Israel Norte. Então, como que eu te deixaria, Efraim? Como te entregaria, ó Israel? Como te faria como Admá? Como fazer-te um Zeboim? Isso aqui é muito sério. Não para nós, removidos do mundo do texto. Mas para quem está lá e escuta, Admá e Zeboim, quem foi, sei lá, campeão de escolinha bíblica de férias vai saber o que é Admá e Zeboim. Tem 5 cidades na Campina lá em Gênesis. Admá, Zeboim, Zoar, Sodoma e Gomorra. Se eu digo, Israel, será que é para eu fazer com você o que eu fiz com Admá ou com Zeboim? O que eu estou dizendo é, você é culpada de tudo aquilo que Sodoma e Gomorra são culpados. Tudo. Sem exceção. Então, o povo que escuta vai dizer, o que aconteceu com eles? Quer dizer que nós seremos destruídos? É a pergunta que segue. Mas ainda no versículo 8, Deus fala, né? Meu coração está comovido dentro de mim. As minhas compaixões a uma se acendem. Isso daqui parece que Deus está deliberando consigo mesmo. Né? É uma acomodação para a língua dos homens, para mostrar que Deus não age de modo intempestivo. Esse tipo de recurso é usado em todo o Antigo Testamento. Desde a criação, quando façamos o homem mais semelhança, está no plural, uma deliberação interna. Aí Jó 1, quando está lá o conselho divino reunido, chega Satanás e Deus diz, olha, Satanás, você pode mexer com Jó, só não na vida dele. 100 anos antes, com Acabe, no reino de Israel, quando ele pergunta, vamos para a guerra ou não vamos? Lá em 2 Reis 22, o conselho divino delibera mandar um espírito mentiroso para dizer para Acabe, sim, ir para a guerra para ele sofrer. Então, isso de como fazer-te, né, essa deliberação interna, é um recurso, uma acomodação à linguagem humana para dizer, Deus não está agindo intempestivamente. Deus não é homem que pode ser manipulado por emoções. Eles têm uma impassibilidade divina. É o que fala Malaquias 3:6, que eu, Senhor, não mudo, por isso vós, filhos de Jacó, não sois consumidos. Então, isso aqui é para dizer o quê? Não estou zangado de uma hora para outra. Há muito tempo, a minha ira se vem acendendo por causa das idolatrias de vocês, por causa das afrontas de vocês. Não achem que eu estou sendo injusto, porque eu esperei tempo demais. É isso que significa. Como fazer-te? As minhas compaixões se acendem. E esse tipo de coisa, você pode dizer, mas Deus perguntar, isso não significa que ele não sabe a resposta? Não, isso é um outro recurso, outra acomodação à linguagem humana. Deus ama fazer perguntas cujas respostas ele já conhece. É porque você é interlocutor, não sabe a resposta, você precisa dizê-la. Quando ele pergunta a Adão, Adão, onde estás? Não é que Deus não sabe onde está Adão. Deus sabe que Adão está lá, está escondido na moita. Adão que não sabe onde se encontra, dado o novo estado dele de queda. Cadê você, Adão? Eu estou nas folhas, mas eu não sei onde eu estou. Eu não conheço esse estado novo, que sou dominado pelo pecado. É por isso que a confissão com a boca é tão importante. É por isso que o Novo Testamento fala, se com a boca confessares, os vossos pecados sereis perdoados. Porque quando nós falamos, tem um outro tipo de interação com o conceito. Então ele está perguntando, o que eu vou fazer com você, Israel? O que eu faço com você? Como te entregar? Para fazer como eu fiz com Admá, Zeboim, Sodoma, Gomorra? Então aquela pergunta que era, seremos destruídos? Agora vira, nós merecemos ser destruídos. Mas seremos? Nós merecemos, esse é o estado do homem. Seremos destruídos? Versículos 10 e 11 dão a resposta. Aliás, no versículo 9 ainda, ele mitiga a própria ira. Ele fala, eu sou Deus e não homem, o santo no meio de ti. E é por isso, aí vem a resposta, que eu não vou destruir completamente. Vai haver punição pelo pecado. Não existe pecado que passe sem punição. Inclusive os pecados cujo preço Jesus pagou, né? Os nossos pecados não foram simplesmente ignorados por Deus. Eles foram pagos naquela cruz.
Então, aqui ele está dizendo, vai sim haver uma punição, mas eu não vou executar o total do furor da minha ira. Vai ter exílio, mas, aí Deus aqui fala, vai ter restauração também. Versículos 10 e 11. Andarão após o Senhor, ele vai bramar como leão. O canto do cisne acabou, agora o leão que ruge. Ele ruge, o que acontece? Todo mundo que está espalhado volta. Volta da Síria, volta do Egito. O interessante é que isso daqui não é restauração nacional de Judá. Lembra que a gente está falando de Israel Norte. É Israel Norte que está aqui como público-alvo. E não teve uma restauração nacional de Israel Norte. Isso foi cumprido, então? Ou Oséias se empolgou? Ou Deus mentiu? Deus não cumpriu o que ele prometeu? Nós vemos a resposta disso no Novo Testamento. Lá em Lucas 2, profetiza Ana, quando ela vai e vê o menino Jesus, filha de Fanuel, da tribo de Asser, do norte, avançada em dias, viveram com seu marido 7 anos desde que se casara, e era viúva de 84 anos. Essa não deixava o templo, mas adorava noite e dia em jejuns e orações, e chegando naquela hora dava graças a Deus, e falava a respeito do menino, a todos os que esperavam a redenção de Jerusalém. O nortista. O norte foi expulso pela Síria, mas no Novo Testamento eles estão lá. Eles estão lá. A profecia de Isaías 9, que fala que a Galileia dos gentios, coitada da Galileia dos gentios, fica lá no norte, todo invasor que chega, o primeiro lugar que apanha é o lugar que cai. Galileia dos gentios. O povo que jazia em trevas viu grande luz. Onde foi o ministério de Jesus Cristo? Foi a terra de Zebulon e Naftali, lá no norte, abandonado. Todo inimigo que chega, primeiro o pessoal que apanha são eles. Onde foi o ministério de Jesus? Onde tinha maior anseio messiânico, o fervor da chegada iminente do Messias? Não foi Jerusalém, onde ele foi morto. Foi Cafarnaum, foi Galileia, onde ele pregou, onde ele viveu, onde ele executou a maioria de seus milagres. O povo aqui, que é expulso, que é exilado e que sofre, tem, no entanto, o remanescente. Como um século antes foi prometido a Elias, um profeta do norte também. Elias falou, Senhor, me mata, eu não sou melhor que os meus pais, eu não aguento mais. Às vezes a gente tem uns momentos desses, né? Senhor, eu não aguento, por favor, me leve. Me leve porque essa vida é um eterno doer. Eu não sei o que vai ser. Ele fala, calma, tem 7.000 joelhos que não se dobraram. Um século depois está Oséias dando um oráculo muito semelhante. Muito semelhante. De fato, vai ter punição. Eu não vou deixar isso aqui sem paga. Mas eu vou juntar vocês. Não do modo como vocês esperam. Mas onde o povo que jazia em trevas viu grande luz. Deus responde com compaixão. Isso são ótimas notícias para você que reconhece ter afrontado Deus. E que reconhece merecedor de punição. Porque se você é crente, essa é a terceira aplicação de hoje. Jesus pagou o preço por você. Ele pode converter o seu cônjuge, pode trazer seu filho de volta, ele pode restaurar sua família, pode reacender o primeiro amor que está sofrendo, está quase apagado. Volte para ele como um dia você fez. O que aconteceu? Ele não mudou. O que mudou foi você. Quaisquer que tenham sido as coisas que tenham lhe desviado do caminho, quaisquer que tenham sido os baalins que tenham seduzido você, quaisquer que tenham sido as seguranças que você acha que tem, quebre essas coisas. Não seja como Israel, que fez ouvido moco e pagou um preço muito caro. Ele executou o trabalho de uma vez por todas, quando reuniu seu povo, pagou naquela cruz. Se você é descrente, não tem nada que você possa fazer para se salvar. Nada. Você já buscou resposta em todo lugar. Só tem um lugar que você se recusa a buscar, que é na pessoa de Jesus Cristo, cuja obra, ministério, redenção e ressurreição estão relatados na Bíblia. Somente Ele pode salvar. Não tem nada de suas forças que possa salvá-lo. Nada. Você já tentou e cada vez que tentou, você se sujou mais. Você se afundou mais. O descanso que você busca só pode ser encontrado naquele que é o leão que, quando brame, reúne os seus. Nesse mesmo lugar, essa mesma Galileia, completamente destroçada pelos assírios, o mundo que uma hora é amigo, noutra hora ele destrói. Essa mesma Galileia foi o lugar de onde Jesus Cristo encerrou o seu evangelho de Mateus, mandando a igreja ir ao mundo, pregar e batizar as nações. O povo que jazia em trevas viu grande luz. Tem esperança para você, mas só tem esperança para você em Jesus Cristo e em mais lugar nenhum. Deus responde com compaixão. Não menospreze o chamado de hoje. Não menospreze. Todos os momentos da sua vida, todos eles, em que você olha para trás, vê como é que eu sobrevivi a isso, que você vê
que Jesus Cristo, a obra de Deus, o cuidado providencial, cuidando, foi para você chegar até aqui hoje, ouvir essa chamada. Volte para Ele, porque a água que descedenta, só Ele pode dar. E é de graça, disponível para todo aquele que quer e pede. Então, de um lado, nós vamos ter a lei, em que nenhum de nós merece perdão. Nós reconhecemos, Israel estava culpado de tudo que Sodoma fez. Nossos menores pecados são atrozes, porque Ele é santo no meio de nós, diz o versículo 9. Mas o próprio versículo 9 também diz que Ele é Deus e não homem. Ele perdoa. Nós é que temos que aprender a perdoar. A gente não perdoa ninguém. Alguém pisa no nosso pé, a gente já quer arrancar a cabeça dele. Alguém nos corta no trânsito, já quer bater o carro em cima dele. Ele é Deus e não homem. Tem perdão nele, tem salvação nele, tem vida nele. E em mais lugar nenhum. Em mais lugar nenhum. O tempo perdido não se recupera. Mas você pode remir o tempo que lhe resta, buscando justamente no único lugar em que se pode encontrar. Nele há perdão para nós e para os que estão longe, porque além daquelas portas começa o campo missionário da Igreja Unida. Que o oráculo de Oséias para o povo de Israel não encontra os ouvidos moucos que encontrou na nossa comunidade. Que Deus nos capacite. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.